eclipse lunar total acontecendo no início da madrugada do dia 14 de março de 2025. Existe uma certa celeuma, ou se fala muito acerca de eclipses como sendo alguma coisa maléfica. Realmente, na antiguidade, era visto um pouco assim, mesmo como se os eclipses fossem presságios de algo que aconteceria de muito desagradável ou de ruim. É fácil, né, nós imaginarmos lá na antiguidade, de repente, né, a lua começava a escurecer, né, e ficava aquela noite com breu, e a lua também ia se tornando, às vezes, como vai acontecer neste eclipse de agora, avermelhada. Então era realmente um fenômeno assustador. Mas hoje em dia nós já sabemos que as coisas não são bem assim. De certo, o que se pode afirmar é: todo eclipse, seja ele solar ou lunar, indica uma alteração de rota, uma mudança que é bem sentida, bem perceptível. Então, já vamos deixar de lado essa definição de eclipse como algo maléfico. Não. Principalmente quando nós sabemos o que pode acontecer através da análise do nosso mapa natal, né? E nos preparamos então para isto que está vindo, para esta mudança. No eclipse lunar, o que acontece é que a Terra se interpõe entre Sol e Lua. Então, os raios solares não chegam até a Lua e ela escurece. Ela fica sem essa lua, sem essa reflexão da luz solar. A lua ela é muito associada às nossas emoções, aos nossos sentimentos e também aos nossos hábitos inconscientes. Este evento, este fenômeno propicia que nós nos tornemos mais conscientes destes hábitos que queremos mudar. Às vezes nós fazemos muitas coisas, não é, no automático, e quando menos imaginamos já estamos repetindo algo que não gostaríamos de repetir, que não gostaríamos de fazer. Então, é exatamente isso que o eclipse lunar propõe. Vamos lembrar que na fase lunar agora, então estaremos na fase cheia, vamos lembrar da lunação, da lua nova, né? Aquela lua que inicia este novo ciclo, né? Que começa na lua nova, crescente, cheia, decrescente, até chegar no finalmente começar um novo ciclo. Então, o que foi plantado, o que foi iniciado, o que nós demos o start ali na lua nova, agora isso se mostra, aquela semente vai dizer a que veio. Ou seja, a nossa plantinha vai aparecer, florescer, ou de repente não, nada vai acontecer. Então essa dinâmica inconsciente, essa dinâmica emocional e de nossa psique que vem aqui à tona. Teremos então a lua no signo de Virgem. Este eixo Virgem-Peixes está ativado. Começamos na lua nova com um grande stellium, né, vários planetas no signo de Peixes. E agora, então, alguns já não estão ali, mas nós temos a lua que saiu, então, do signo de Peixes e está no signo oposto Virgem. Quais são as qualidades virginianas para sabermos
o que está agora disponível para trabalharmos. Virgem é o signo que fala dos detalhes, de prestar atenção aos detalhes, não deixar escapar nada e fazer as coisas da melhor forma que podemos, do melhor que pudermos neste momento, com as ferramentas que dispomos. Então, pede aqui esse olhar para as minúcias. O que nós estamos fazendo em nossas vidas que fazemos assim, atropelado, sem prestar muita atenção? Trabalho também é algo que está relacionado com Virgem, que é aquele trabalho do dia a dia, o trabalho rotineiro. Até que ponto estamos sendo engolidos por esta rotina massacrante, que muitas vezes pode, inclusive, nos levar a adoecimentos físicos e mentais também. Este eixo Peixes-Virgem fala muito, sim, dessa nossa condição física. Então, vamos prestar atenção a isso. Fazer, então, passar um scan, fazer uma análise do que precisamos mudar fisicamente, no sentido de mudar o físico para estarmos mais saudáveis. E como é que nós mudamos o físico? Prestamos atenção ao que nos entra pelos olhos, ao que assistimos, ao que entra em nossas mentes pelo que vemos e pelo que assistimos, ao que entra em nosso corpo pela nossa boca, o nosso alimento. Então, é um momento propício para um detox, para nos desintoxicarmos de ações desagradáveis, palavras duras, comunicação, e eu vou falar de comunicação também, porque nesta alunação está ativado, mas é a nossa comunicação. Como é que nos comunicamos de uma forma mais efetiva, mais funcional, mas também de uma forma que seja mais suave, né? A comunicação não violenta. E o nosso corpo? Estamos fazendo alguma atividade física para melhorar o nosso desempenho? Estamos nos alimentando bem? Então, um olhar para isto tudo que entra em nosso corpo e que holisticamente vai nos trazer uma saúde mais integrada, corpo, mente, sentimentos, alma, espírito. Então, coloque o foco nisso. Eu falei então que a comunicação está em evidência porque neste dia 14 nós já temos o Mercúrio parando, estacionando para começar o seu movimento retrógrado. E ele está ali juntinho, de mãos dadas com Vênus, que também está em movimento retrógrado. O que estes dois planetinhas juntos estão nos passando de mensagem? Precisamos rever os nossos relacionamentos, todos os relacionamentos, não apenas os afetivos, amorosos, mas os relacionamentos profissionais, os nossos relacionamentos parentais, enfim, todas as nossas relações, inclusive, como eu acabei de falar, nossa relação com a comida, nossa relação com os cuidados com o nosso corpo, com a nossa beleza, sim. Então, pede essa revisão. Qual área da vida de relacionamentos está precisando
de um olhar um pouco mais acolhedor, um pouco mais nutritivo, nutridor, amoroso. Então, vamos prestar atenção a isso. Esta lua traz, então, coisas do passado. Esta lua cheia, este eclipse, vai trazer aquilo que estamos repetindo já há muito tempo e que não queremos mais em nossas vidas. Tem um pequeno, é um ritualzinho, é bom a gente ritualizar, porque quando nós temos uma intenção interior e trazemos isso aqui para fora, ritualizando, adquire, né, uma força maior, inclusive. Então, o que eu peço, o que eu indico, sugiro para ritual é o seguinte: anote em um papel o que você quer modificar na sua vida. Qual é o padrão de ação que você tem, que você não quer mais que aconteça dessa mesma forma, quer mudar. Não importa qual padrão seja. Então, escreva ali o que você quer tirar. Tá? Então, pessoas que são muito proativas, até demais, então quero ser menos proativa, então coloque assim, proatividade excessiva. Pessoas que são muito submissas, então submissão excessiva. Escreva o que você quer tirar, a frase correta, a palavra correta. E quando você ler aquilo tudo, faça um pacto consigo mesmo de que você vai empreender esforços e buscar agir de forma diferente, porque milagres assim não acontecem. Nós precisamos ser agentes das mudanças que queremos em nossas vidas. Depois que escreveu tudo, leu tudo, você pode queimar. Então é um ritual para ajudar a sua mente a lembrar que isto você quer deixar ali para trás e que você vai sim agir no sentido de melhorar. Temos os efeitos dos eclipses que são por 6 meses, então agora aproveitamos este momento exato para esta conscientização e para tomarmos atitudes e para também fazermos afirmações, tomarmos decisões, mas temos este período de 6 meses para ir trabalhando isso tudo e vendo essas mudanças acontecerem em nossas vidas. Se você tem o seu mapa natal, então agora eu vou rapidamente passar pelas casas do mapa natal aonde cai o eclipse. Então é 23 graus do signo de Virgem. Então veja aonde no seu mapa tem esse grau 23 do signo de Virgem, porque é nessa área de sua vida que estas mudanças estão prometidas para acontecer, com mais intensidade, obviamente, tá? Também lembrando que pessoas que nasceram no último decanato do signo de Peixes e no último decanato do signo de Virgem podem sentir mais claramente, ter uma consciência muito mais clara dessas mudanças e também dessas energias que estão sendo mexidas neste eclipse. A casa 1 é a casa do corpo físico, né, da forma como começamos as coisas. Então é o momento de repensar como é que você inicia tudo, de que forma você começa um projeto, de que forma você inicia, né, um relacionamento com uma pessoa, por exemplo. Todos esses inícios são de casa 1 e é o nosso corpo físico e a nossa vitalidade. Então, aqui você pode tomar um cuidado maior com o seu físico, pode
promover algumas mudanças, né, no seu rosto, no seu corpo, pode ir atrás, né, de um tratamento de beleza mais efetivo, ou você vai ter um dia de rainha e de rei em um spa, ou mesmo em casa, passando aquele creme especial, cuidando do seu corpo. Na casa 2 é a casa dos valores, dos nossos valores financeiros e também dos nossos valores pessoais, meus valores éticos, né? Meus valores morais, particulares meus. Então aqui é possível olhar para como estamos gerenciando a nossa conta bancária, os nossos bens. Da mesma forma, quem tem este 23 graus de Virgem na casa 8, porque esse eixo 2 e 8 fala de finanças, então também na casa 8 é o momento de olhar para esse dinheiro, para as dívidas que você tem, sabe? Fazer uma auditoria nas suas finanças ou buscar valores essenciais, bons e coadunados com a sua forma de pensar hoje. A casa 3 de comunicação. Então, é interessante que a Giovana coloca deixar de ser impulsiva, exato. Na casa 1 é ótimo isso, não é? Deixar de ser impulsiva, pensar um pouquinho antes de agir. Vocês podem colaborar aí também com suas observações que eu vou lendo aqui. Então, casa 3, comunicação. Como é que eu coloco para o mundo como eu sou, quem eu sou, meu currículo, meu marketing pessoal? Isso é assunto de 3. Como é que eu negocio as coisas? É casa de negociação. Como é a minha relação com os meus irmãos ou com os meus parentes mais próximos, com a minha vizinhança. Casa 4 é da família, da ancestralidade. Ali também você pode ter alguma explicação sobre como é que você vê a sua mãe ou o seu pai, porque nós temos nesse eixo casa 4 e casa 10, também pai e mãe. Às vezes se inverte, às vezes temos o pai na 4, às vezes o pai está na 10 e vice-versa com a mãe. Então, na casa 4, nós vamos olhar para o nosso passado. O que nós trazemos de herança genética, energética? Como é a nossa relação com a família de origem e a família que nós construímos aqui, né? Marido, filhos, esposa. É um momento também de olhar para nossos traumas, cuidar da nossa psique, da nossa saúde mental, que aí nós temos outras 2 casas, eu falo delas depois, né, na sequência, que também são casas onde nós vamos lidar com estas questões que são mentais. A casa 5 é a casa da criatividade, é uma casa de alegria, casa dos filhos, tudo que nós construímos aqui de dentro de nós, da criatividade, do lazer. Então, vamos olhar para isso. Nós estamos muito folgadinhos, né? Meio que fugindo do trabalho e querendo, pensando só em nos divertirmos, ou pelo contrário, estamos trabalhando demais, com pouco tempo para estarmos com nossos filhos, para construir vínculos saudáveis com eles. É a casa da paixão também, né? Quando nós começamos a nos apaixonar, conhecemos alguém, né? E aquela coisa de pele. Então, como é que nós estamos olhando para essas paixões e outras paixões? Você pode se apaixonar por um hobby,
né? Pode se apaixonar por um trabalho novo, uma função nova. Tairibe coloca que deixar de ser insegura, sim, isso nós podemos trabalhar na casa 2 e na casa 5. Uma é do alto valor, né? E a outra é esta, assim, da nossa autoimagem também, na 2 e na 5. Quais são, né, os talentos que eu tenho, né, para trazer para o mundo? Na 6, casa da rotina dessa nossa saúde holística. E temos aqui então este momento de olharmos para os hábitos que eu já falei aqui no início, quando me referi ao eclipse no signo de Virgem, que é bem o assunto, são os assuntos dessa casa 6, tá? Que é então cuidarmos de nosso corpo holisticamente, tanto a parte física quanto a parte mental, a parte espiritual também, sim, entrando aqui naquela coisa da espiritualidade que nós vivenciamos no dia a dia, não aquela que a gente só fala, só prega, mas como nós vivemos essa espiritualidade no nosso dia a dia, tá? A 7 é a casa das parcerias, casamento, dos nossos relacionamentos. E então, nesta 7, já olhando bem para este Mercúrio e Vênus, né, que estão juntinhos nesse mapa, vamos olhar sim para a forma como estamos em relação. Eu e o outro, né? Essa casa 7 não é só de casamento, de parcerias e sociedades, mas toda vez que temos duas pessoas se relacionando, nós temos casa 1 e casa 7 ali em relação. Então, como é que nós estamos em relação com o outro? Estamos muito submissos, estamos muito controladores, né? Ou estamos cooperativos, colaboradores. A Melissa coloca deixar da necessidade de agradecer para me sentir de agradar para me sentir amada. Isso numa casa 5, sim. E também está valendo para uma casa 7, não é? Nós precisamos também ter esse equilíbrio entre o dar e o receber em nossas relações interpessoais. A 8, que eu já falei que também é uma casa de finanças, né? Então, também fazer aquele escrutínio em nossos gastos. Aqui é mais aquele dinheiro que a gente tem guardado para alguma coisa, aquele dinheiro que fica ali na poupança ou em uma aplicação, esse dinheiro maior, né? É também o dinheiro que nós recebemos quando trabalhamos com clientes, que os clientes nos pagam. Também é o dinheiro da conta conjunta do casal ou da conta societária. E é uma outra casa aqui que fala de nossa saúde mental. É uma outra casa também que está ligada ao inconsciente e é ótimo nós nos trabalharmos aqui também. Quem me conhece, que eu estou vendo alguns nomes, né? Algumas clientes que estão aqui, sabe que eu digo que essa é a casa da bruxa, porque é uma casa onde nós transmutamos energias, onde temos essa força. E aí nós podemos ir mais profundamente em nossas questões, que são emocionais, que são traumáticas, que são dolorosas, doloridas, e podemos trabalhar isso também. É uma casa de sexualidade. Então, como é que você está lidando com a sua sexualidade, né? Também isso estará evidenciado. É um momento, talvez, de você mudar, procurar uma ajuda se precisar, ou mudar a forma de agir também nessa área da vida. A casa 9 é a casa da sabedoria,
Então é um momento de buscar aprender de pessoas que são realmente de notório saber, pessoas que lidam com a espiritualidade de uma forma séria, não de uma forma leviana, nem levando vantagens dos seus fiéis ou das pessoas que seguem. Olhar com atenção. O escrutínio aqui é para com os nossos gurus, para com os nossos mestres. E é importante seguir mestres que são generosos, mestres que realmente ensinam porque querem que você, quando estiver aprendendo, também aprenda e possa multiplicar esses conhecimentos que são passados, né? Então, é um momento de falar, olha, não quero mais na minha vida aqueles pseudo-mestres que não dão o caminho das pedras, que ensinam um pouco, mas que seguram outro tanto, que não deixam que os pupilos saiam pelo mundo e não fiquem adictos a pessoas, né? Ainda hoje à tarde eu estava conversando com uma mestra e dizendo exatamente isso. Eu quero que todas as pessoas que me procuram para atendimentos aprendam e sigam livres pela vida, né? Não quero ninguém preso a mim para que eu diga o que fazer. Não, eu explico e você toma as decisões, né? Temos aqui, a Melissa tem o Sol em Peixes na casa 9. Então, é um Sol que realmente busca muito conhecimento, não é? Busca saber de outros mundos, de outras culturas, que esta é uma casa de filosofia também, né? Então, vamos olhar para isso e para a nossa forma de nos relacionarmos com pessoas que são diferentes de nós. Porque a 9, como eu acabei de falar, é de culturas diferentes, de pessoas de países diferentes. Então, é este relacionamento sem julgar. São, às vezes, pessoas que têm costumes muito diferentes dos nossos, hábitos totalmente diferentes de comida, de religião, de se relacionar, mas estão de acordo com a cultura deles. Então, não pré-julgarmos, não julgarmos, nem colocarmos preconceitos. Casa 10, vamos seguindo, que aqui falamos de carreira, de profissão. E então, como é que está a sua profissão? Estagnou? Então é hora de fazer um movimento para seguir em frente. Ou está indo bem? Ótimo! Então procure fazer com que cresça ainda mais, né? Com que essa sementinha floresça cada vez mais. A Vânia, mais uma que tem Sol na casa 9. Tudo bem, Vânia? Então, nesta casa 10, não necessariamente, se você não trabalha, é o quê? É a casa da sua imagem pública. Então, como é que você está sendo vista? Às vezes é assim, esta, quando apresentam a gente, né? Isso, né, para mulheres dói um pouco, né? Quando vão apresentar a mulher, falam, essa é a esposa do fulano. E não dizem nem o nome da gente, né? A gente perde a individualidade. Então é importante ver nesta casa 10 como é que está a sua imagem pública. Você é uma pessoa individualizada? O seu trabalho, cuidando de casa, cuidando de filhos, organizando toda essa rotina da família, esta sua função está sendo valorizada? Então é hora de olhar. Na casa 11, a casa dos amigos, a casa dos projetos para o futuro, é também aquela casa de nossa intervenção na sociedade, nossa atuação em sociedade, casa da benemerência,
nós temos cada vez mais, né, com essa crise que nós temos no nosso país, principalmente uma crise econômica, a inflação correndo solta, então temos pessoas que são necessitadas e que estão cada vez mais necessitadas. Como é que nós podemos efetivamente ajudar? Então, um eclipse numa casa 11 é hora de olhar para como você lida com os mais necessitados. Às vezes, só o dinheiro ajuda, sim, doações ajudam, sim, mas que tal doar do seu tempo, do conhecimento que você tem, alguma coisa que você saiba fazer muito bem? Então, veja aonde, em qual ONG, em qual associação você pode prestar a sua ajuda, como é a sua relação com os seus amigos. Seus amigos só procuram você quando estão necessitados e quando não precisam vão embora. E, em contrapartida, como é que você age com eles também? E na casa 12 é aquela outra casa de inconsciente, outra casa de saúde. Então vamos buscar aonde é que nós temos os nossos medos. Vamos olhar para eles, os nossos traumas. É hora de ver, não importa em que fase da vida aconteceu. Eu atendo pessoas que inclusive trazem marcas e trazem dores e dificuldades que foram originados de traumas pré-natais, traumas quando estavam sendo gestadas ali por suas mães. E quando se fala em trauma, trauma não necessariamente é uma coisa uau, grandiosa, né? É alguma coisa impactante, né? Que quando alguém conta, fala, uau, você passou por isso. Nós temos pequenos traumas que também são traumas da mesma forma, impactam da mesma forma. Se nós pensarmos, sei lá, eu tenho uma viagem marcada, a viagem dos meus sonhos, e na véspera da viagem eu fico doente, eu quebro uma perna, eu tenho que fazer uma cirurgia de emergência e perco aquela viagem. É possível, não que vá acontecer sempre, mas é possível que isso também fique marcado em mim de uma forma muito desagradável, né? Porque, na verdade, o trauma não é o evento em si, não foi a cirurgia de emergência que me impediu de viajar, mas é a emoção que isto causou em mim e como ficou cristalizado aqui no meu corpo. Então, trauma é aquilo que fica como resíduo no nosso corpo. Ok, então casa 12, se o eclipse cai ali, é hora de olhar para isso, é hora de olhar sim para a espiritualidade, para esta sua forma de olhar para os acontecimentos do destino, que chegam, né, e que às vezes sim nos atropelam, né? Aqui em São Paulo ontem tivemos uma determinada zona aqui da capital que foi incrivelmente castigada por um temporal, com ventos. Então, algumas pessoas tiveram prejuízos materiais. Também soubemos de quem perdeu a vida porque a árvore caiu em cima de um carro e matou uma pessoa, fatalidade horrorosa, né? Então, acontecem essas coisas, e como é que nós estamos nos preparando internamente para lidar com o destino quando vem da forma que vem, né? Então, assim, foi um passeio rápido pelas 10 casas do mapa natal, e então é para que você se prepare um pouquinho ou tome as suas ações, suas atitudes em relação a este eclipse lunar, né, que vai acontecer
na madrugada deste dia 14, da sexta-feira, ok? Tem também uma influência quando a gente fala de astrologia mundial, mas eu não vou tocar nesse assunto aqui. Só assim uma pitadinha é que aonde o eclipse é visível nessa faixa do planeta, nestes países aonde é visível o eclipse, então para estes países realmente alguma coisa de impactante acontece e este eclipse será visível sim aqui no nosso país, aqui no Brasil. Quem tiver o privilégio de estar em um local onde tenha o céu limpo, então vai poder ver esse espetáculo de hoje. E é a tal chamada lua de sangue. Esta lua de sangue também, às vezes eu leio umas coisas que eu falo, nossa, né? Brincando, eu digo assim, é melhor ler isso porque estou enxergando do que não enxergar, né? Porque vem umas bobagens, tá? Então, esclarecendo, não tem nada de mais especial por ser um eclipse com uma lua de sangue, ou quando acontece uma lua de sangue, tá? Porque é que, lembra que eu falei que o planeta Terra está aqui, né? Entre o Sol e entre a Lua. Então, quando os raios solares vêm e batem aqui, os raios que passam são os raios mais vermelhos, alaranjados. E então são esses que vão chegar até a Lua, este pouquinho, né, de luz. E por isso que ela adquire essa cor bonita. Eu acho muito lindo, mas não tem nenhum outro significado especial, ok? Só para fechar aqui, eu já falei o que eu pretendia falar sobre esta lunação, este eclipse de lua nova, mas tem mais uma coisinha interessante hoje. Hoje tem o aniversário de quem? Da descoberta do planeta Urano. Hoje foi descoberto, 13 de maio, acho que de 1781, se não me falha a memória, foi então descoberto e nomeado, né? Foi nomeado um pouco depois, né, Urano. E é interessante, sabe por que se deu o nome de Urano? Porque tínhamos Saturno. Quando Saturno foi descoberto, antes dele se sabia da existência de Júpiter. Então, quando se descobriu o planeta seguinte, vamos dar o nome do pai do Júpiter, que é o Saturno. E aí, o nome que acabou vencendo para se nomear o novo planeta foi Urano, porque Urano é o pai de Saturno. É uma curiosidadezinha, mas que também nós sabemos que cada vez que um planeta é avistado, né? A gente fala descoberto, mas na verdade é quando ele é avistado e fala, tem um planeta. Então, alguma coisa aqui na Terra está acontecendo e que tem uma sincronicidade com essa descoberta e com as funções que este planeta acaba exercendo, né? E o Urano é sempre aquele, né, do contra, dos 180 graus, eu estava indo para lá e eu mudo totalmente de rota, são 180 graus, tá? Porque eu vejo muita gente falando, eu mudei totalmente 360 graus. Se eu mudo 360, você volta para o mesmo lugar. Oi? Então é 180 graus. E é interessante porque ele, né, ele tem um eixo tão inclinado que ele vai andando pelo universo, né, na sua órbita, como se ele estivesse girando, né, ali como uma bola que gira, né, enquanto que os outros têm um eixo, né, um pouquinho mais orientado, né,
aqui na vertical, com alguma inclinação, mas ele é muito inclinado, o eixo dele. Então, ele vai rotacionando assim. Bom, essa é um assunto para outra hora, para falar até do nosso Urano, né? Porque no momento em que ele foi descoberto aqui, estava realmente tendo dois movimentos que se insurgiam, né? Contra a classe dominante, e aí poucos anos depois, inclusive, tivemos a Revolução Francesa, ok? Então é isso, obrigada a vocês que me acompanharam aqui, e nós ficamos então com essas explicações sobre o eclipse lunar do dia 14 de março de 2025. Obrigada, Vânia. Obrigada a todo mundo que está aí e quem for assistir depois também.